Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal do site O Caminho do Nirvana. Para quem acompanha nosso site, o caminhonirvana.net, esse aqui é conteúdo do livro e conteúdo do site de forma de aula, de vídeo aula. Essas videoaulas elas são gratuitas, então você pode assistir quantas vezes você quiser aqui no YouTube. Lembre-se de se inscrever no canal para ter sempre algumas atualizações, né? Estar sempre a par de tudo que está ocorrendo no mundo do caminho do Nirvana. E qual seria o objetivo destas aulas, ou para que seria essas aulas que o canal, a partir de agora, começa a ministrar? Bem, antes de mais nada, nós precisamos conceituar o que vem a ser autoconhecimento. Então, para quem acompanha já no site O Caminho do Nirvana, ou para quem já leu o livro, o autoconhecimento que nós praticamos é o autoconhecimento esotérico, baseado principalmente na gnose. Então, a gnose foi um movimento que nasceu na década de 50 ainda, pelo Venerável Mestre Samael Weor, mas também, além do Venerável Mestre Samael, nós temos o Venerável Mestre Herbolu, o Mestre Lakshmi e tantos outros dessa linha, e eles ensinam muitas técnicas e muitos conceitos, inclusive, que nós vamos abordar no curso, vêm justamente dessas linhas gnósticas. Mas não somente essa linha gnóstica nós trabalhamos no curso. Nós trabalhamos também com a Gnana, que é uma parte do yoga que trata também desse conhecimento, desse aprender a ser, aprender a se transformar. E tudo isso tem um objetivo claro, que é justamente a busca pelo religare. E o que vem a ser esse religare? Bem, o religare ele está relacionado a ligar-se com as divindades. Que vem a ser essas divindades? A divindade, que é a religião. Então, Deus, ou os deuses, ou como o nome que a gente queira dar. Então, essa religião não é a religião institucional de uma igreja qualquer, de uma igreja com seitas ou com dogmas, não. Esse religar é você olhar para dentro de si mesmo e religar-se consigo mesmo. Esse é o verdadeiro religare que é proposto nesse curso de autoconhecimento. Descobrir partes suas que você desconhece, tanto partes negativas, que seriam os nossos defeitos psicológicos, vamos falar bastante sobre eles, mas também as nossas virtudes e também algumas divindades, logo que nós viemos da divindade, portanto, também temos partes divinas dentro de nós mesmos. Então, este religare é um religare muito importante porque ele vai dar a nota para o nosso trabalho de autoconhecimento. Então, religar as nossas partes superiores. E para isso nós precisamos de um método. E esse método nós chamamos de ciência. Então, não é que nós vamos usar um microscópio ou vamos ficar tirando fotos, alguma coisa assim, né? Nós vamos utilizar, na realidade, um método científico. O que é o método científico? O método científico é aquele que, uma vez que o cientista, o pesquisador, ele desenvolve, ele escreve, então, aquela metodologia para que outros pesquisadores, para que outras pessoas também possam, utilizando os mesmos procedimentos, atingir os mesmos resultados. Quando isso ocorre, nós dizemos que é científico. Então, nós utilizamos a ciência dentro desse autoconhecimento, porque algumas técnicas que serão passadas, elas já foram experimentadas por muitas pessoas e, portanto, se você pratica a mesma técnica do mesmo jeito que é ensinado, o resultado terá que ser o mesmo. Quando isso ocorre, nós dizemos que isso é científico. No entanto, quando não existe uma metodologia, ou seja, uma pessoa experimentou algum fenômeno, mas outra não consegue reproduzir, nós podemos dizer que não é científico. Neste caso específico de tudo que vamos abordar no curso, é porque é científico, ou seja, toda a metodologia que é passada poderá ser experimentada por qualquer pessoa e o resultado terá de ser o mesmo. E para que essa ciência, então, aconteça, nós precisamos da filosofia. O que é a filosofia? A filosofia é a arte de pensar. Então, é necessário que a gente aprenda certos conceitos
e comece a pensar por si próprio. Para que a gente inicie esse trabalho esotérico, esse trabalho íntimo, o nome que a gente queira dar, autoconhecimento, nós precisamos de um mapa, nós precisamos aprender a pensar. Para que esse caminho seja percorrido, nós precisamos primeiro entender o que é o caminho. Nós precisamos aprender a filosofar, a questionar coisas dentro de nós mesmos para que então as verdades comecem a aparecer. Esta é a filosofia que nós queremos praticar neste curso. E a arte? O que vem ser arte? Bom, a arte é aquilo que existe o tempo inteiro na natureza, né? A natureza é a própria arte. Então, a natureza, a contemplação da natureza é um aspecto artístico. Dentro de nós, nós temos esses pilares da arte. Muitas pessoas podem não saber pintar, mas sabem escrever. Outras não sabem pintar nem escrever, mas sabem tocar violão. Enfim, a arte existe dentro de nós mesmos. Mas a arte que eu me refiro aqui é porque nós podemos conseguir conhecimento através da arte. Então, através de música clássica, por exemplo, de Mozart, de Beethoven, ali existe conhecimento. E nós podemos aproveitar esses conhecimentos, essas notas musicais, também para realizar um trabalho dentro de nós mesmos. Assim como os mantras que podem ser utilizados, assim como as esculturas que podem nos revelar grandes coisas, assim como as pirâmides e tantas outras e tantas obras de arte que foram criadas pelo homem, mas também a própria natureza, como o pôr do sol, como o barulho das folhas caindo, o barulho do vento, o som, enfim, tudo isso é uma espécie de arte que nós podemos aproveitar para o nosso trabalho interior. Então, o que nós propomos dentro desse curso de autoconhecimento no caminho do Nirvana é aproveitar tudo que pode ser oferecido de conhecimento para que mergulhemos dentro de nós mesmos e aprendamos a resgatar os nossos valores anímicos, nossos valores da alma. E quando nós galgamos então um caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, nós começamos a experimentar aquilo que é real. E isso provoca muitas mudanças interiores. Daqui a alguns anos, à medida que a gente vai aprendendo a se conhecer, né? A gente começa então a conhecer a si próprio, a gente também tem a oportunidade de mudar aquilo que nós somos. E quando nós fazemos isso, um mundo novo se abre. Então, daqui a alguns anos, provavelmente, não seremos a mesma pessoa que somos hoje. Se hoje somos pessoas que se irritam fácil, provavelmente demorar muito tempo para que a gente se irrite. Se hoje somos pessoas orgulhosas, provavelmente daqui a algum tempo seremos pessoas mais humildes. Se hoje somos pessoas muito vaidosas, nós vamos conseguir corrigir essas questões dentro de nós mesmos, a gente não vai se preocupar tanto com a vaidade, a gente não vai pensar tanto, enfim. Tudo aquilo que hoje nos incomoda, ou aquilo que a gente quer transformar, nós conseguiremos através de um trabalho de autoconhecimento profundo. E isso é feito através, principalmente, da meditação, e também através de um conhecimento dos nossos delitos, nossos defeitos psicológicos. Esses defeitos psicológicos nós vamos trabalhar muito no curso, porque ele é a base de todo o autoconhecimento. Nós precisamos conhecer aquilo que existe, que habita dentro de nós mesmos. Então, a nossa forma de ser depende desses defeitos do nosso ego, vamos dizer assim. Mas eu preciso entender como é que esse ego funciona. Por que às vezes eu não consigo parar de comer quando já estou satisfeito? Por que eu não consigo parar de beber quando já estou satisfeito? Por que eu tenho necessidade de fumar ou de usar drogas? Ou penso demais, me preocupo demais, eu estou de repente acordo meio depressivo ou estou sempre ansioso? O que está acontecendo no meu interior? Então isso são agregados psicológicos, o defeito psicológico. A gente vai trabalhar muito essa questão desses defeitos psicológicos neste curso. E a partir do instante que a gente começa, então, a se conhecer, a gente também começa a verificar que algumas partes da nossa vida existem certas lógicas que sempre se repetem. Essa é a forma de se repetir as coisas, nós denominamos de karma.
Mas há uma forma de transcender esse karma, que está justamente relacionado a esses defeitos psicológicos que eu citei há pouco. Além disso, vamos aprender nesse curso a fazer um uso transcendental da energia sexual. Então, hoje, como é que nós utilizamos a energia sexual? Apenas para prazer. Mas nós podemos transcender essa energia sexual, ou seja, obter o prazer sem necessariamente desperdiçar essa energia. Nós podemos canalizar essa energia para algo muito superior. E quando nós aprendemos a canalizar essa energia sexual de forma superior, nós começamos então a despertar essa Kundalini. Então, Kundalini, nós vamos falar muito no curso, que é uma energia muito forte, muito poderosa, que existe lá no nosso chakra básico, e despertando essa energia, nós despertamos os chakras, e consequentemente, despertando os chakras, despertando as kundalinis, praticando a meditação, nós vamos acabar experimentando também o Nirvana. E uma vez no Nirvana, nós vamos descobrir que o Nirvana é só o começo do caminho, porque existe muito mais além do Nirvana. Então, nosso objetivo é para além do Nirvana. Então, a chegar ao Nirvana é a base. Mas depois que a gente atinge o Nirvana, nós podemos ir muito além. E esse é uma das coisas que nós vamos tratar bastante a partir de agora, que é essa possibilidade de descobrirmos, transcendermos a nós mesmos, atingir o Nirvana e ir para além dele. E além disso, vamos abordar também nesse curso de autoconhecimento, das mudanças interiores profundas, muita coisa ocorre na nossa vida. E nós precisamos aprender a nos defender de forma psíquica. Então, assim como tem boxeador lá que aprende a dar golpes e se defender, nós também precisamos aprender a defender a nossa mente, aprender a defender o nosso corpo e também as nossas questões do mundo astral, que a gente vai abordar bastante logo nas próximas aulas. Então, nós vamos aprender a nos defender psiquicamente, que é através de conjurações, mantras e tal. Nós vamos verificar que a natureza ela não tem apenas uma dimensão, que é essa dimensão que a gente vive, mas sim muitas dimensões, inclusive o mundo astral, que a gente chama, que é a quinta dimensão da natureza. Existem técnicas bem simples que vão ser ensinadas, fáceis de serem aplicadas, e a gente começa então a sair desse corpo físico e experimentar esse mundo astral de forma consciente. Quando a gente experimenta o mundo astral de forma consciente, nós começamos a despertar a consciência, porque a nossa consciência, essa mente, essa autoconsciência que nós temos, ela é falha. Na maioria das vezes nós andamos sonhando. Se a gente começar a perceber a nós mesmos, nós fazemos as coisas de forma automática. Essa forma automática nada mais é do que um sonho. Nós precisamos despertar desse sonho para sim experimentar a realidade. E quando nós experimentamos a nossa realidade, nós vamos criando o nosso próprio destino. Então a gente não vai ser mais manipulado por pessoas ou por situações. Nós vamos aprender a manipular as situações, manipular o nosso próprio destino. Logo que a gente começa a fazer as coisas de forma consciente. E tudo isso se resume à jornada do herói. O que é a jornada do herói? Quando a gente se encontra, quando a gente começa a se conhecer, a gente vai perceber que dentro de nós habita um herói. E esse herói ele tem muitas funções e muitas tarefas para serem cumpridas. E a gente vai entender que nós não fomos criados por acaso. Nós fomos criados justamente para a gente cumprir essas tarefas. Quando a gente aprender a cumprir as tarefas a qual fomos designados pelo Criador, nós então vamos resgatar a nossa alma. E resgatando a nossa alma, nós vamos verificar que nós temos um trabalho a ser feito. A gente não vem ao mundo a passeio, nós viemos para conhecer a criação, evidentemente, mas não somente conhecer a criação, mas também fazer parte da criação e retornar ao Criador de forma consciente. Esse curso de autoconhecimento ele é
esotérico, ele é gnóstico, ele é yogi. Então, tudo que será passado através desse curso, ele poderá ser experimentado com técnicas que serão repassadas. Eu clamo a todos para que assistam às aulas quantas vezes forem necessárias e inscrevam no nosso canal. Paz profunda. Namastê.